Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. O tema de hoje, na verdade, é um tema que eu já falo há muito tempo no canal, porém, agora eu falo compreendendo de maneira espiritual. Então, antes eu já falava sobre isso que eu vou falar aqui. Por exemplo, falar sobre pensamentos negativos. Quem me acompanha lá no meu canal principal sabe o quanto eu falo que a gente tem que vibrar numa energia positiva, que a gente tem que começar a abandonar a reclamação e a gente tem que passar para a celebração. Quem reclama vibra baixo, quem celebra vibra alto. E por que eu estou falando que eu sempre falei disso, sempre falei da importância de termos pensamentos positivos, ações positivas, nos olharmos de maneira positiva? É a tal história. Tudo depende de como você olha, qual a lente que você coloca. Tem pessoas que olham pela janela e vão dizer: meu Deus do céu, olha aquela rosa toda seca, que coisa horrorosa. Outros vão olhar pela janela e vão dizer: meu Deus, que coisa linda, a rosa está toda seca, pronta para dar semente de novas rosas. É por isso que eu digo que tudo depende da maneira como a gente olha. Então, isso eu sempre falei. Hoje, que eu estou tendo um entendimento mais espiritual, ligado ao espiritismo, porque eu já tinha sido muito católico. Mas hoje, eu realmente me identifico e sou espírita. E hoje essas questões, para mim, elas fazem todo o sentido. Então, por exemplo, você sabe que tem espíritos desencarnados que estão numa baixa frequência evolutiva. Então, esses espíritos desencarnados que estão nessa baixa frequência evolutiva, eles estão vibrando, alguns podem chamá-los de espíritos inferiores. Se você se conecta nessa baixa frequência deles, é aí que vem o espírito obsessor. Por isso que a gente costuma dizer que a pessoa parece que ela vai entrando num espiral que vai colocando ela cada vez mais para baixo. Você pode ver, você fica desanimado, parece que os seus pensamentos negativos, parece que eles só vão aumentando. Por isso que a gente tem que quebrar com esse ciclo. Por isso que a gente tem que se abastecer de coisas boas. Por isso que a gente tem que começar a vibrar numa frequência alta. Conforme a gente vai vibrando numa frequência alta, quais são os espíritos que vão estar ao nosso lado? Os espíritos que vibram numa alta frequência evolutiva. Então, automaticamente, eles emanam energias boas, vibrações boas, vibrações positivas. Veja bem, aqui ninguém está falando de possessão, hein? Certo? Ninguém está falando de possessão. Nós estamos falando de você atrair, tá? De você vibrar na mesma frequência desses espíritos que estão em baixa frequência evolutiva e você começa a ser influenciado por eles. Né? Então, eles vibram nessa negatividade. E essa negatividade se conecta no seu campo energético e você começa a ser influenciado. É como se você morasse num lugar, você mora num lugar onde todo mundo é azedo, é amargo, é aquela pessoa mal-humorada, é aquela pessoa que de manhã você dá um bom dia, ele olha com aquela cara que está dizendo para você, por exemplo, que bom dia, está falando para quem? E olha para o outro lado. Você concorda? Se você convivesse num ambiente assim, você começaria a ser influenciado a agir assim. Primeiro que você saiu de manhã, olhou, deu bom dia, o cara fez cara feia para você, você já vai ficar com raiva dele. Tá vendo? Você automaticamente já foi para a energia dele. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa começar a prestar atenção. Escuta, onde eu tenho mais facilidade para estar vibrando na energia baixa, cuidado, porque quanto mais disso, mais eu atraio isso. Agora, deixa eu te falar uma coisa.
Às vezes a gente acha que o espírito obsessor é só espírito desencarnado, né? Então, pessoas que já deixaram esse corpo material e agora estão no corpo espiritual. Não. Você sabia que tem obsessor vivo? Tem obsessão de encarnado para encarnado? Bom, isso fica fácil. Esse é o meu assunto, que é aquela pessoa que fica obcecada por você, é aquela pessoa que desenvolve dependência emocional por você, é aquela pessoa que ela acredita que ela não vive sem você. Então, essa pessoa, ela se torna o seu obsessor. E é um obsessor vivo, que está sugando a sua energia. Então, ele rouba a sua energia por acreditar que ele não pode viver sem você. Ao mesmo tempo, é claro que ele também fica sem energia. Porque ele está colocando a energia dele em você. Então, ele está se perdendo de si mesmo. E olha, nesses casos, você tem que aprender a estabelecer limites. Porque, veja bem, quando você percebe que uma pessoa maliciosamente está querendo roubar suas energias, então aquela pessoa que ela quer te colocar para baixo, ela quer te reduzir, ela é tóxica. Então, assim, você já identificou a pessoa tóxica na sua frente. Então, você pode se afastar dela. Agora, e essas pessoas? Que não, essas pessoas, elas gostam de você. Elas te amam, mas elas começam a se achar dependentes de você. Que sem você elas não vivem. Então, com essas, você não vai se afastar delas, né? Você estabelece limites. Estabelecer limites é o que eu sempre falo, de você saber se colocar. Você se posiciona. E mais um detalhe, você sabia que esse processo também pode acontecer com uma pessoa que desencarnou? E aí, você que ficou, você que ainda está nesse corpo material, você acredita que sem aquela pessoa que se foi, você não vai viver mais, então que a sua vida acabou. Ou seja, você acaba, né, atrapalhando a vida espiritual da pessoa que se foi. Porque você cria essa ligação que não contribui com a vida espiritual dela. Bom, primeiro que há um grande equívoco, né? Porque a vida não termina com a morte. O espírito, ele é imortal. Uma coisa é nos sentirmos entristecidos, porque aquela energia da matéria, né? Assim como nós estamos num corpo material, a outra pessoa também estava. Então, a outra pessoa deixou o corpo material e foi para o mundo espiritual. Mas, então, a gente sente falta daquela energia da matéria que a gente tinha ao lado da pessoa. Então, é natural, fica um vazio, né? Então, é natural que a gente se sinta entristecido, pelo amor de Deus. Natural. E a gente precisa, né, encarar a nossa tristeza, pôr para fora. Então, chore, sabe? Extravase, coloque para fora. Mas, quem tem o entendimento de que a vida continua, sofreria menos. Então, eu sinto a tristeza, mas eu não me acabo em dor, porque eu sei que a vida da outra pessoa continuou. E eu saberia também que se eu tenho esse entendimento de que a pessoa foi para o mundo espiritual e que eu quero que ela evolua, quando eu faço as minhas preces, quando eu faço as minhas orações, eu peço para que ela esteja sendo recebida, acolhida, para que ela entenda o processo de desencarne que aconteceu, para que ela, então, né, consiga seguir no caminho evolutivo, no caminho da luz. Essas são as preces que eu faço. Então, o que acontece? Eu também estou contribuindo para o merecimento do nosso reencontro quando eu também me for. Porque você sabe que é merecimento. Então, eu preciso merecer, né, reencontrar com essa pessoa. Pode ser logo, e logo que eu digo não é que você vai morrer logo. É que talvez você desencarne logo, mas demore tempo para reencontrar com a pessoa, dependendo como foi a sua conduta diante de tudo isso. E claro, né,
de como foi a sua conduta de vida também aqui. Outra coisa, quando a gente fala de merecimento, você tem que entender que existe aquelas pessoas que atentam contra a própria vida, que é o maior dom que Deus nos deu. Há pessoas que atentam contra a própria vida de maneira consciente e há aquelas que atentam contra a própria vida de maneira inconsciente. Você acredita nisso? Atentar contra a própria vida de maneira inconsciente é aquela tristeza excessiva, é você não se cuidar mais, tanto no plano físico quanto no plano psíquico. Então, você não se cuida, você se deixa, você se abandona. E claro, quando você fica chamando e perturbando o desenvolvimento espiritual daquela pessoa que se foi, fazendo as suas súplicas e chorando, entendeu? Então, você perturba o processo evolutivo daquela pessoa. E isso atrapalha no seu merecimento. Isso retarda o seu processo de reencontro com essa pessoa. E só para finalizar, já que eu estou falando, né, de espírito obsessor, e a gente então vibrar numa energia positiva, a gente cultivar coisas boas, então não só pensamentos bons, mas ações boas, gestos bons. Meu Deus do céu, às vezes um sorriso que a gente deu para uma pessoa na rua, que a gente cumprimentou, naquela loja que a gente entrou e a vendedora veio e você, falou de maneira tão mal educada com aquela vendedora, ela já poderia estar, machucada de um atendimento anterior. Então, se você deu um sorriso para aquela vendedora, de repente, você ajudou, inclusive, a curar uma ferida do atendimento anterior, que a mulher foi tão grosseira com ela. Então, tem tantas coisas tão singelas e simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que a gente vibre numa energia boa e para que a gente seja uma pessoa boa. Aí entra aquela máxima de Jesus Cristo, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Então, é fazer as nossas orações, é elevar o nosso pensamento a Jesus, é fazer os nossos pedidos, é pedir, né, que a nossa cura interior aconteça, é a gente fazer esse mergulho dentro de nós mesmos e pedir para que, né, o grande mestre, que Jesus nos ajude a gente mergulhar dentro de nós, irmos curando determinados traumas, determinados acontecimentos, determinadas situações. Orai e vigiai. Vigiai. Quais são os meus pensamentos? Quais têm sido as minhas ações? Em que tipo de campo vibracional eu tenho vibrado mais? Eu sou uma pessoa que muito mais celebra ou que muito mais reclama? Vigiai. Orai e vigiai. Vigiai, ou seja, prestai atenção naquilo que você faz, como você está agindo, o que você está pensando, como você tem, né, estendido a sua mão ao próximo, como você tem acolhido o outro, como você tem falado com o outro, como você tem ouvido o outro e assim por diante. Eu desejo, do fundo do meu coração, que você possa, né, vigiar, que você possa orar e que Jesus, o nosso grande mestre, continue nos abençoando a todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado, inscreva-se, se você curtiu, dá o seu joinha. Muito obrigado, beijo no coração e que as bênçãos de Deus se derramem sobre você e sobre sua família.